Graças a Deus, irmãos, a gente está iniciando nesse momento a nossa aula. Falamos na aula passada sobre aliancismo, sobre a teologia do pacto e rapidamente a gente falou sobre algumas percepções na perspectiva do pacto, da teologia do pacto, de como eles enxergam as alianças. Mas assim, eu vi que era muito necessário a gente analisar melhor as alianças bíblicas, analisar melhor as principais alianças que vão gerar algumas interpretações, algumas percepções. E eu não sei se vocês já viram no grupo, no nosso grupo aí de alunos do WhatsApp, as aulas do pastor Marcelo que foram postadas. As primeiras foram sistemas hermenêuticos, o método literal e consistente, o método histórico-gramatical, e ele trouxe 2 aulas sobre as alianças. Ele não aprofundou, mas rapidamente ele cita 4 alianças: a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica e a nova aliança. Eu vou tentar dar uma sequência agora de 3 ministrações, aulas sobre 3 alianças diferentes. Eu vou falar hoje sobre a aliança abraâmica, depois sobre a aliança mosaica, depois sobre a aliança davídica. Na verdade, serão 4 aulas: abraâmica, mosaica, davídica e a nova aliança. Por que eu vou abordar essas alianças? Porque em teologia bíblica, o estudo das alianças é extremamente importante de como a gente vai desenvolver a nossa teologia bíblica. Entenda a teologia bíblica como uma matéria da teologia, beleza? Aproveitando para explicar, a gente tem o nosso pastor Marcelo como nosso professor de teologia sistemática, nosso pastor Almir assumindo essa parte de teologia exegética, a parte de hermenêutica e exegese, vai entrar também com homilética, também já entra em teologia prática, que é a elaboração e a preparação de sermões. Nosso pastor Marcos como nosso professor de teologia prática, o pastor Wagner como nosso professor de teologia histórica, já ministrou suas matérias, e até então, essa estrutura que a gente tem montada no curso. E essa matéria que eu estou ministrando, ela se encaixaria mais dentro de teologia bíblica, tanto nesse módulo, como no módulo seguinte, que a gente vai talvez trazer, talvez mude, a teologia da promessa do livro de Walter Kaiser, que eu apresentei aqui em outra aula, o irmão Givanildo trouxe. Mas enfim, a gente está tratando de teologia bíblica. E em teologia bíblica é interessante a gente entender a estrutura da aliança e hoje, nessa noite, a aliança abraâmica. E antes de começar de fato a exposição sobre a aliança abraâmica, eu quero ouvir vocês e ter uma interação. O que é que a gente sabe sobre Abraão? O que é a aliança abraâmica? Vamos lá, vamos ter um bate-papo interativo nesse momento sobre os elementos da aliança abraâmica, desde aquilo que é citado em Gênesis, Gálatas, Romanos, ou o que a gente sabe no senso comum, e fica aberto esse momento para a gente, em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. Se quiser, pode acompanhar na projeção. E nós damos prosseguimento à aliança abraâmica. Aliança muito importante. A gente precisa entender a aliança abraâmica e ver os desdobramentos dessa aliança, como Deus conduz Abraão e conduz essa aliança e as repercussões que vão haver a partir de então, né? Gênesis capítulo 12, versículo 1, eu vou ler na revista atualizada, diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero destacar rapidamente aqui, versículo por versículo, cada um desses pontos tão importantes e tão cruciais. Quero destacar 3 grandes promessas de Deus a Abraão. E dentro do desenvolvimento da exposição da aliança abraâmica, tente lembrar das nossas aulas e da minha insistência em explicar de uma ponta dispensacionalismo, na outra ponta aliancismo, no meio do caminho dispensacionalismo revisado, progressivo, aliancismo progressivo, teologia da nova aliança, entendendo que cada um desses sistemas leem a Bíblia com um tipo de óculos.
e termina sendo conduzido a interpretações diferentes. E a aliança abraâmica, ela é extremamente importante, a gente entender as promessas feitas aqui nessa aliança. Antes de prosseguir, alguns vão ler alguns aspectos da aliança abraâmica. Se tu vai para o espectro do lado de cá, do dispensacionalismo, onde há mais descontinuidade, eles vão defender enfaticamente que Deus tem uma história com Israel, físico sobre a terra, e as promessas são terrenas, físicas, políticas, para acontecer literalmente sobre a terra. Há uma ênfase nesse ponto. Mas se tu vai para um segmento mais da teologia do pacto, aliancista, eles vão ler a Bíblia da seguinte maneira. Vamos lá. Enquanto o dispensacionalista diz, eu tenho que ler o Velho Testamento, interpretar o Velho Testamento à luz do Velho Testamento, e pronto. Com a linha leitura lá de Gênesis 12, de 1 ao 3, o que é que diz lá? Mas quando tu vem para a teologia do pacto, a perspectiva é o seguinte. Tu lê primeiro o novo, o que tu aprender no novo, quando tu voltar para o velho, o que tu for ler, tu aplica ao velho as interpretações, as percepções que o novo trouxe. Aí percebe, me acompanha no raciocínio. Tem um momento lá do novo que diz que a bênção chegou ao gentio, que a igreja herdou a promessa. Aí a leitura rapidamente oxi, tem nada com o judeu mais não, era tudo espiritual o tempo todo. Então, a igreja substituiu Israel em todas as suas promessas, e as promessas abraâmicas e se cumprem na igreja, se cumprem em Cristo e por aí vai. E eu quero trazer você para uma percepção que há verdades aqui e há verdades aqui, mas não no sentido de substituição. Existem promessas físicas para o Israel nação, para o Israel literal. E a igreja desfruta de promessas numa perspectiva espiritual, porque os autores do Novo Testamento o disseram. E isso não substitui o Velho Testamento. E a gente consegue andar com as duas coisas juntas em total harmonia. Amém? É por isso que eu quero destacar 3 coisas nesse texto de Gênesis 12, do 1 ao 3. 3 bênçãos de Deus preditas e prometidas a Abraão. A primeira é: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te dar uma terra. O versículo 1, vou ler para vocês de maneira literal. Ora, disse o Senhor a Abraão, Abrão ainda, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus promete uma terra a Abraão. Fato. Deus mente? Não. Deus promete que vai dar uma terra, então ele vai dar uma terra. Essa promessa ela vai ser desenvolvida ao decorrer da história bíblica. A teologia bíblica vai mostrar essa promessa de uma terra sendo dada a Abraão, sendo desenvolvida em vários momentos. Essa promessa... Então, estamos lendo aqui Gênesis 12, do verso 1 ao 3, destacando 3 promessas de Deus a Abraão. A primeira delas é a promessa de uma terra. Deus promete que vai dar uma terra a Abraão. Ele deve sair dessa terra que ele mora e ir para uma terra que ele haveria de mostrar. E essa promessa, como bem frisou ali o irmão Givanildo, ela chega em cada um de nós, amém? Eu vou ler algumas partes aqui que eu separei para a gente. Essa promessa é primeiro implicada no mandamento: vai à terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Essa promessa ela é confirmada em várias referências que está aí na projeção para vocês. Vocês podem ler posteriormente. Essa promessa é vista como um corolário da promessa de uma grande nação. Também deve ser vista como parte integrante do propósito de Deus na aliança. Essa promessa, depois, é vista como um presente ou uma herança do Senhor a Israel. Vamos ler algumas referências no nome do Senhor Jesus? Convido você a abrir sua Bíblia e vamos para Gênesis, capítulo 13, versículo 15. Gênesis 13, verso 15. Diz a palavra do Senhor: porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Amém?
O irmão Osias pergunta aqui, pergunta interessante, por que Israel é tão pequeno geograficamente? Se a promessa é dele se tornar uma grande nação. É porque essa promessa de uma grande nação, ela não se refere a uma extensão geográfica, mas a uma grandeza de nome, de destaque. Abraão foi feito tão grande, mas tão grande, que ele é o pai dos judeus, ele é o pai dos árabes, é isso? E ele é o pai dos cristãos, o pai da fé. A grandeza do nome de Abraão se sobressai. Onde você for em culturas diferentes, eles vão ter Abraão como pai, como grande referência. Israel, sim, se torna uma grande nação. Tão grande que recentemente, na última guerra que teve contra Israel, milagrosamente, extraordinariamente, Israel consegue vencer os povos árabes que se voltam contra ele e as pessoas ficaram de boca aberta dizendo como. O irmão Bruno aqui nos lembra, nos destaca aqui, que quando eles voltaram para a terra, eles venceram 2 guerras de maneira milagrosa. E a gente vê que, embora eles ainda estejam distantes, eles não estão no ponto, no capricho, do jeito, mas há uma aliança de Deus com esse povo, guardando e protegendo. Eu vou continuar lendo algumas referências, beleza? Eu vou ler de maneira rápida e a gente prossegue, segurando as interrupções um pouco. Se tiver alguma coisa para falar, levanta a mão e depois a gente... Gênesis 13, 17. Diz a palavra do Senhor: levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Deus diz para Abraão: olha para a terra, percorre, vai para um lado, vai para o outro, é toda sua, eu vou dar essa terra para você. Amém? Vamos ler mais algumas referências. 15, do 7 ao 8. Gênesis 15, do 7 ao 8. Diz a palavra do Senhor: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Amém? O Senhor depois vai explicar mais à frente e aqui também, mas nós estamos falando uma promessa de uma terra para Israel. Gênesis 17, versículo 8. Gênesis 17, versículo 8. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Amém? Que maravilha, que Deus maravilhoso, Deus de aliança, Deus de promessas. Deus fez promessas a Israel. Deus fez promessas a Abraão. Deixa eu destacar algumas coisas aqui, que eu já deveria ter falado anteriormente. Essa promessa de Deus com Abraão, ela tem uma característica de incondicionalidade. Existem alianças condicionais na Bíblia, mas existem alianças incondicionais. Eu vou tentar explicar de maneira simples para vocês, mas talvez detalhemos mais à frente quando falarmos sobre a aliança mosaica. Existe um princípio, uma estrutura aqui na aliança, tanto aqui depois como lá em Moisés principalmente, das alianças que eram feitas com os reis daquela época e os seus vassalos, onde havia um grande rei que mandava e acontecia, e havia um pequeno rei sendo dominado por esse grande rei. E nessa promessa a gente vai ver, nessas alianças, onde o rei maior prometia proteger, guardar e algumas coisas para o rei menor, o vassalo. E dentro dessa estrutura, muitas vezes, o rei maior simplesmente fazia uma aliança, independente do que podia fazer o menor ou não. O rei maior se comprometia em proteger, em guardar e em oferecer alguns benefícios para o rei menor. Há uma estrutura entre o rei maior e o rei menor chamado vassalos. Mas o que eu quero destacar aqui nesse momento é que essa aliança que Deus firma com Abraão é uma aliança incondicional, seguindo essa linha, essa estrutura. Abraão, ele vai oferecer sacrifícios em um momento dessa aliança. Ele corta animais, aves de rapina vêm ali para tentar pegar os animais. Quando Abraão dorme, o Senhor vem e passa no meio daqueles animais e acontece algo maravilhoso. Naquele ritual, posso dizer sim, ritual, Deus está dizendo o seguinte, nas minhas palavras, perdoe a minha fraqueza com as palavras corretas,
Mas a ideia é o seguinte, quando os animais são cortados, que a pessoa passava no meio dos animais, a ideia era o seguinte, aconteça comigo o que aconteceu com os animais, se eu não cumprir a minha palavra, se eu não cumprir a minha promessa. Só que a questão é que somente Deus passa no meio dos animais, Abraão dorme, indicando uma incondicionalidade de aliança, que esta aliança de Deus com Abraão não dependia de Abraão, mas de Deus que escolheu fazer essa aliança. Então, Deus passa ali no meio dos animais, indicando que, mais ou menos a ideia é, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha parte do pacto. E eu pergunto para vocês, será que Deus desistiria da promessa que ele fez a Abraão? Será que Deus abriria mão da aliança que ele firma com Abraão nesse momento? É por isso que nós podemos ficar firmes e seguros. Deus prometeu uma terra para Abraão. E eu digo mais, em versículos posteriores, ele vai começar a dizer a extensão dessa terra. Ele diz a terra dos amorreus, dos heveus, dos fariseus, de todos os zeus, jebuseus. Em algum momento ele diz algumas nações, em outros versículos ele é mais exaustivo, dizendo mais detalhadamente todas as nações. E escute, Israel nunca ocupou toda a extensão prometida. Deus disse, a extensão é essa. Por algum motivo, Israel ocupou essa. E eu vou dizer para você, a palavra de Deus não falha. Geograficamente, existem terras ainda a serem ocupadas para abranger a amplitude de toda a extensão geográfica prometida a Israel. Por isso também que cremos que o Deus que prometeu uma terra, que já é de Israel, ele ainda vai fazer com que essa promessa tenha um cumprimento pleno e perfeito. Perceba, entenda uma coisa. As profecias bíblicas, ela às vezes tem um cumprimento parcial, aguardando um cumprimento pleno. Eu vou tentar explicar um princípio que está na minha mente muito forte, mas é preciso desenvolver melhor sobre isso. Algumas profecias bíblicas, elas são narradas de maneira, em um sopro, numa respiração, mas elas têm um cumprimento em momentos. Deixa eu tentar explicar rapidamente, sem muito aprofundamento. Lucas 4:32, se eu não estiver enganado, posso ter errado a referência. Jesus entra no templo e lê o profeta Isaías, e lê Isaías 61. E vai lendo todo o texto de Isaías 61. Em determinado momento ele diz, ele para no meio do versículo e diz, hoje se cumpriu no meio de vós essa profecia. Ele para num ponto, no meio da história. Ele vai lendo as coisas, eu vou, na minha linguagem, dizer as coisas aparentemente boas, e na sequência seria, e anunciar o ano da vingança do Senhor, o dia do seu julgamento. Ele só lê até tal versículo e deixa o ano da vingança, o dia do julgamento, sem ler, porque não estava se cumprindo naquele momento. A profecia lá em Isaías parecia um só momento. Mas quando Jesus lê o texto, ele mostra que aquela primeira parte se cumpre naquele momento. Mas o restante ainda vai se cumprir. Pedro cita Joel 2:28. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, tal. Nós conhecemos a história, não vamos aprofundar muito. Mas nem toda a carne, mesmo que alguns entendam todo tipo de carne ou todo tipo de pessoa, mas nem todos falam em línguas ou vivem aquela experiência plenamente. Mas Pedro indica que aquela profecia de Joel começa a se cumprir naquele momento. Porque os últimos dias não deixou de ser os últimos dias hoje, aguardando um cumprimento pleno e maior. Deixa eu citar outra coisa, para fechar esse raciocínio que está na minha mente. Gênesis 3:15. Levantarei um homem. Pronto. A referência correta do que eu citei é Lucas 4:21, quando Jesus lê o profeta Isaías e narra essa história, para ficar claro aí para os irmãos. E dando prosseguimento, Gênesis 3:15. Levantarei um homem da semente da mulher
Me ajudem. A serpente vai ferir o seu calcanhar e ele vai esmagar a cabeça da serpente. 3 sentenças no versículo. Levantaram um homem na semente da mulher, a serpente feriu o calcanhar e ele esmagaram a cabeça da serpente. Parece uma coisa que vai acontecer assim, num sopro só. Mas no ano 4 a.C. nasceu Jesus, o Messias. Parece ser o momento do cumprimento, do levantarem um homem da semente da mulher. Mais ou menos no ano 29 da nossa era, Jesus é levado à cruz. Ele é crucificado. Satanás fere o seu calcanhar. Parece ser o melhor momento na leitura da profecia que acontece o momento do calcanhar de Cristo ser ferido. Mas Romanos diz que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Parece apontar para um momento futuro. Embora a sentença de Satanás já tenha sido decretada, ele já perdeu na cruz, mas o esmagamento de fato, olhando para o texto de Romanos, parece indicar que ainda acontecerá no futuro. O Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Olha para mim e para o que eu estou querendo trazer. Quando os primeiros leitores ou receptores dessa profecia receberam Gênesis 3,15, eu acredito que eles pensavam que talvez fosse tudo no mesmo momento. Que talvez... Eu acredito que eles não sabiam que seriam 3 momentos distintos. A semente nasce num ano, 30 anos depois esse homem tem o calcanhar ferido e ainda no futuro, não sei quando exatamente, Satanás é esmagado de fato. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que os textos proféticos, eles têm essas nuances. Às vezes, você vai pensar que é tudo agora, mas às vezes são tempos bem diferentes do que você pode imaginar. Deixa eu explicar outra coisa para você dentro desse princípio. As pessoas sabiam que Jesus viria. Eles sabiam. Mas eles não sabiam que Jesus viria em 2 momentos. Eles não sabiam, eles não entendiam, eles não compreendiam que Jesus viria no primeiro momento como servo sofredor, para morrer como cordeiro e depois voltaria de maneira triunfante. Eles apenas sabiam que Jesus viria. Então, eu quero que a gente tenha essa sensibilidade olhando para a leitura das profecias. Às vezes, as profecias, elas já vão ter algumas coisas sendo cumpridas. Mas às vezes, e sim, algumas coisas sendo cumpridas. Mas às vezes, um cumprimento maior é aguardado para um momento futuro, beleza? Então, existe parcialidade de cumprimento da profecia de terra sobre Israel. Deus já deu uma terra. O povo voltou para a terra. O povo está na terra. Mas existe ainda uma expansão maior do cumprimento dessa terra sobre Israel. E eu quero ler mais algumas referências com você dentro desse ponto. Gênesis 24, 7. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo... Irmãos, Deus, além de falar, ainda jurar, é porque Deus está querendo mesmo afirmar um negócio, não? O que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Amém? Quero ler mais algumas referências. 35:12. Gênesis 35:12. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, depois de ti e a tua descendência. Perceba, a aliança feita com Abraão, sendo reafirmada com Isaque, sendo reafirmada com Jacó e sendo, não posso dizer revalidada, não essa é bem a palavra, mas sendo realmente reafirmada e relembrada para cada uma das, confirmada, boa palavra, sendo confirmada, amém? Mais referências para fundamentar isso. 48:4. Gênesis 48:4. O versículo 4 diz: E me disse, eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Irmãos, o que é perpétuo? Para sempre e eterno. Eu darei essa terra em possessão perpétua. A terra é de Israel. Deus prometeu a terra a Israel. Deus disse que quando se completasse a iniquidade dos amorreus,
dos cananeus, do povo daquela época, Deus levaria o seu povo para aquela terra e expulsaria de lá as pessoas que ali habitavam. Amém? Então, o nosso Deus fez uma promessa para Israel e não desistiu dela. Gênesis 50, versículo 24. Gênesis 50, versículo 24, diz a palavra do Senhor. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José disse: eu vou morrer, mas quando eu morrer eu quero que vocês peguem os meus ossos e levem, porque eu sei que o Deus que prometeu no passado, Ele há de cumprir a sua promessa, que Ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. É nesse ponto que a gente defende: Deus tem sim um propósito com Israel, com o povo judeu, em uma terra física sobre essa nação, que acreditamos que haverá um cumprimento pleno e perfeito em um período chamado período milenar, onde Jesus, com a igreja, vem dos céus para reinar sobre a terra a partir de Israel com o seu povo. E as nações virão a Israel aprender a sua lei. Voltando para Gênesis 12, do verso 1 ao 3, a primeira promessa foi a promessa de uma terra. Nós acreditamos que Deus continuou com essa promessa de pé. E vamos ao texto para a gente ver a segunda promessa que precisamos falar. Gênesis 12, do verso 1 ao 3, agora estamos no verso 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Amém? Há uma promessa de uma grande nação ser feita a partir da semente de Abraão. E eu quero ler algumas coisas aqui para a gente, separadas para a gente. Eu quero destacar na perspectiva de uma semente. Perceba, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus promete a semente da mulher para resolver a parada. E a coisa continua. Os homens ficam maus, fazem coisas erradas. Um dilúvio vem sobre a terra. Deus faz uma aliança com Noé. Dos filhos de Noé, Deus escolhe alguém. De Sem, Cã, Jafé, Deus escolhe Sem. E Deus vai escolhendo pessoas. E de maneira muito peculiar, muito particular, muito interessante, Deus escolhe Abraão como patriarca, como aquele que vai ser conhecido lá na frente como o pai da fé. Deus faz uma promessa para Abraão. Ó, Abraão, vai sair um filho de ti, pai, vai ser uma grande nação. E Abraão acredita, mas daqui a pouco Abraão fica com medo, fica com receio. Abraão não tem menino, Sara não tem menino. Sara tem uma ideia, já sei. Oxe, fica com a minha serva, tu tem um filho com ela e eu serei mãe através da minha serva. Ismael nasce, cresce. Daqui a pouco Deus fala para Abraão: não, Ismael também será uma grande nação, mas de Isaque será contado a tua descendência. Embora Ismael também seja teu filho, mas ele não é o filho da promessa. O filho da promessa é Isaque. De Isaque será contada a tua descendência. Eu abençoarei todos os povos da terra. Eu farei de ti uma grande nação, através de um descendente que virá de ti. A promessa se desenvolve. Nós temos Isaque sendo quase oferecido em sacrifício, mas Deus não tinha em nenhum momento a intenção de receber sacrifício humano. É provado na história. Abraão tem um filho chamado Isaque. Isaque tem um casal de gêmeos chamados de Jacó e de Esaú. Mas Deus escolhe Jacó para dar prosseguimento à sua promessa. 12 príncipes nascem de Jacó. Dentro desses 12 príncipes, Deus escolhe uma nação, uma tribo, chamada tribo de Judá, onde ele direciona a promessa de um reino para a tribo de Judá, dizendo que o cetro não se apartará de Judá, apontando para um rei que viria, Davi, depois o filho de Davi, e a gente já entra na aliança davídica, e o grande filho de Davi que haverá de vir para reinar sobre a terra, chamado Jesus Cristo. Havia a promessa de um descendente, de uma semente que viria, e essa promessa tem um cumprimento perfeito em Cristo Jesus, o descendente herdeiro da promessa, por meio do qual todos os povos da terra seriam abençoados. Voltando aqui, falando ainda sobre a promessa em uma semente. Tem várias referências aqui, eu não vou ler todas as referências, mas essa promessa ela foi reiterada várias vezes. Eu vou citar rapidamente: Gênesis 13, 15, 17, 18,
21, 12, 22, 17, 26, 3 e 4, 46, 3, 48, 4 e versículo 16. Essa promessa é descrita como inumerável, Gênesis 3 e 16, tão numeroso como as estrelas, Gênesis 22 e 17, no Novo Testamento como incluindo todos os que seguem Abraão, Romanos 4, do 10 ao 12. Questão, essa promessa possui uma dimensão física ou apenas espiritual? E a gente já segue respondendo. Primeira resposta. A descendência de Abraão é dita como vindo do seu próprio corpo. Em algum momento, em Gênesis 15, do 3 ao 4, a gente vai precisar abrir esse texto, vai explicar que a descendência tinha que vir de Abraão. 15, 3 e 4 que eu falei, não foi? Diz a palavra do Senhor, disse mais Abraão, a mim não me concedestes descendência. Nós falamos sobre isso. E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Perceba o cerne da questão. A promessa é a um descendente físico. Por isso eu não posso dizer e apenas espiritualizar. Não, é apenas a qualquer um, inclusive o gentio que crê e pronto. Não. A promessa aguarda cumprimento físico de um descendente de fato. Ou seja, existe alguém, um povo, herdeiro dessa promessa do sangue de Abraão. Porque ele disse, será de ti. E mais, não será de Ismael, será de Isaac. Essa promessa exige um cumprimento físico. O que contraria a percepção pactualista, que espiritualiza apenas dizendo que se cumpre nos gentios e Israel não tem mais direito à promessa alguma. Vamos prosseguir rapidamente para a gente concluir. Segunda resposta. A descendência de Abraão é descrita como sendo de Isaac e Jacó, ou seja, tem que vir dessa linhagem. O termo grande nação no Antigo Testamento envolve raça, governo e territórios. Quarto lugar, esses pontos acima apontam para o fato de que a descendência de Abraão seria de uma natureza física, como também política. Ponto 5, ou seja, o propósito último da aliança está relacionado com a criação de uma descendência natural, formada como uma nação política dentre outras nações. E em sexto lugar, no entanto, as promessas de uma descendência inumerável antecipam que essa natureza física e política não era a única entendida na aliança. Nós falamos sobre a segunda promessa do texto que nós lemos. E a terceira promessa está no versículo 3. Alguém pode ler para mim, por favor? Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Oh, glória! De ti serão benditas todas as famílias da terra. É aí que entra o ponto de que os gentios, eles começam a herdar essa promessa. Todas as famílias começam a ser abençoadas em Israel. Perceba, eu quero fechar com esse raciocínio. E a gente continua essa aula na próxima semana. No Velho Testamento havia uma forma dos gentios serem abençoados. Se eles aceitassem o que a gente vai chamar de proselitismo, se eles reconhecessem o Deus que fez uma aliança com Abraão, a aliança mosaica, e eles dissessem, eu quero ser parte. Eu reconheço que o Deus de vocês é Deus de verdade. Eu quero ser parte disso. E eles diziam, tá bom, você pode. Você só precisa se circuncidar, que é o símbolo da nossa aliança com Deus, e seguir a nossa lei, a lei do Senhor, as exigências que o Senhor requer de nós. Então, os outros povos da terra, eles poderiam ser abençoados, porque Israel, como povo de Deus, era um veículo da glória de Deus e um veículo do evangelho, sim, da bênção do Senhor sobre todas as terras. Eles tinham Raabe, tantos outros gentios, Ruth também, tantos outros que foram incluídos em Israel. Mas para isso, eles precisavam se tornar israelitas. Esse ponto é importante. Me acompanhe no raciocínio. No Velho Testamento, eles poderiam ser chamados povo de Deus se fossem convertidos ao israelismo, ou, melhor dizendo, ao judaísmo. Na nova aliança, não se requer que um gentio seja convertido ao judaísmo para então ser aceito como povo de Deus. A prova disso, Paulo vai várias vezes mostrar isso, quando ele desce para Jerusalém, no concílio de Jerusalém, e diz, a parada é o seguinte, o pessoal se converteu a Cristo,
Deus me constituiu como apóstolo aos gentios. E eles se converteram a Cristo. Deus operou na vida da gente. O pessoal viu. A minha vida, na vida de Barnabé, eles se converteram, são de Deus. Mas tem uma galera aí da turma de Tiago, judaizantes, que está dizendo que eles precisam circuncidar, que eles precisam seguir a lei, que eles precisam se tornar judeus para poder ser aceito. E Paulo disse, não. Faz aquela reunião maravilhosa ali, com Tiago, irmão do Senhor, e os outros irmãos, apóstolos, presbíteros. E na reunião eles entendem, Paulo está certo. Se Deus aceitou os gentios, se Deus aceitou eles sem que eles precisam seguir ritos judaicos, quem somos nós para impor sobre eles? Faz só o seguinte, se abstém do sangue, se abstém de animais sufocados, da sensualidade, faz algumas restrições, porque a gente tem judeu por toda parte, então vamos aliviar para evitar escândalo, para segurar a onda? Segura a onda aí, mas a partir de hoje não imponham julgo judaico sobre um gentio, porque tornar-se um cristão e parte da igreja não tem nada a ver com se tornar gentio, judeu. Tornar-se um cristão e parte da igreja não tem nada a ver com se tornar judeu. Perceba, uma coisa é Israel, o povo judeu. Outra coisa são os gentios, outras nações que não são de Israel. E uma nova coisa revelada nos últimos tempos é a igreja, composta quer de judeus, quer de gentios. E aqueles que entram aqui para esse grupo da igreja não precisam seguir os ritos judaicos. Os judeus que se convertem a Cristo podem continuar vivendo como judeu, não há nenhum problema. Paulo disse isso. Vocês podem continuar como judeus messiânicos se quiserem. Esses judeus podem, porque eles são judeus. Mas esses gentios não devem, pois seria um grande retrocesso e um grande erro. Mas todos estão agora aqui na igreja. E na igreja são filhos de Abraão, herdeiros da promessa e incluídos no patamar de povo de Deus sobre a terra. Deus fez promessas, Deus cumpriu e está cumprindo e não desistiu de nenhuma das suas promessas. Amém? Amém? Vamos orar agradecendo a Deus pela nossa aula de hoje, em nome de Jesus. Amado Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos ensina, é aquele que nos capacita, é aquele que nos prepara. Nos faz olhar, Senhor, com amor, com zelo, para Israel como os herdeiros das promessas, das alianças. E nós, como aqueles que estão sendo enxertados nessa oliveira, e não podemos nos orgulhar para com os israelitas, sabendo que se nós nos orgulharmos, nós seremos cortados, porque Deus não poupou aqueles que eram ramos naturais e originais. Também não nos pouparia se o nosso coração se perdesse no meio do caminho. Por isso, com temor e tremor, nós clamamos a Ti, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos na Tua presença, ou por que não dizer, nos sustenta na Tua presença, pelo poder do Teu Espírito Santo, e nos ajuda a avançar, a crescer, a aprender e a viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.